Gabriel Galípolo não se enquadra na tradicional divisão de economistas feita pela imprensa brasileira. Ele não é nem um heterodoxo formado pela Unicamp, ou seja, um economista, aspas, de esquerda, tampouco é um ortodoxo formado pela PUC do Rio de Janeiro, que cede muitos quadros para o mercado financeiro. É o que um colega de faculdade chama de um economista heterogêneo. Ele é capaz tanto de arrancar sorrisos do sisudo presidente da Câmara, quanto escrever um livro em parceria com o professor Luiz Gonzaga Beluso, que é o ícone da esquerda heterodoxa da economia brasileira, um dos grandes mentores dos alunos da Unicamp, e um título do livro que é uma provocação ao mercado. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. E é por essa habilidade dele de conseguir navegar entre a Faria Lima, onde ele chegou a ser presidente de banco, e os corredores do Congresso, onde ele foi aprovado no Senado com o voto inclusive de Flávio Bolsonaro, essa habilidade política que talvez tenha catapultado o Galípolo para a cena principal da economia brasileira e a presidência do Banco Central. E quem vai contar essa história para a gente hoje é ela. Ninguém mais, ninguém menos do que a indefinível e indecifrável Thaís Bilenque, minha amiga, colega e parceira de A Hora. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Toledo. Indefinível, como é que é? Indecifrável. Essa. É maravilhoso, obrigada. Tá certo. Eu ia chamar de instagramável, mas me falaram que não é legal usar esse termo. Não. Com o anúncio do Zuckerberg eu tô fora. Mentira. Então, mas nunca não. mais usaremos instagramável. Banido. Eu sou José Alberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thaís Bilenque, de onde nasceu a ideia de fazer um perfil do Gabriel Galípolo? Na iminência dele ser sabatinado pela segunda vez no Senado, já para presidente do Banco Central, a equipe do UOL Prime da redação me pediu uma matéria para contar um pouco como é que estava essa articulação política dele. Porque, de modo geral, o faro político dele, a redação estava percebendo. Tinha entendido que ele tinha um bom trânsito. Então, eu logo me interessei em fazer porque eu estava acompanhando o Galípolo fazia tempo, desde a campanha de 2022, que eu já estava cobrindo ele, ou pelo menos de olho, sabe? Estava no meu radar. E tinha já encontrado ele em várias circunstâncias. Por exemplo, na festa de aniversário do Zé Dirceu, em Brasília. Que você tinha ido de bicão. Que eu tinha de bicão nada, convidadíssima. Eu e todos os repórteres de Brasília. Mas, Toledo, um diretor do Banco Central ir na festa do Zé Dirceu, assim como... Não é diz alguma todo dia, coisa. não. Assim como ele ter encontrado ele em eventos do mercado financeiro em São Paulo também, entende? Então, o que eu quero dizer é que eu já estava sacando, assim, já estava acompanhando que ele tem essa disposição para brincadeira. Muito diferente do Roberto Campos Neto. Até no trato com o jornalista, naquela coisa mais da cordialidade do dia a dia, ao ponto de, inclusive, um dos maiores empresários do Brasil, que não deixou eu citá-lo nominalmente, dizer, ainda bem que tá vindo alguém com jogo de cintura. Thaís Bilenque, quando Gabriel Galípolo foi indicado para ser diretor do Banco Central primeiro e depois presidente do Banco Central, isso foi uma promoção ou digamos que ele caiu para cima? Ótima pergunta, Toledo. Você sabe que quando ele foi indicado, ele estava num patamar de visibilidade como número 2 do Haddad no Ministério da Fazenda inédito. Nunca um secretário executivo de pasta tinha tido o destaque que o Galípolo acumulou em pouquíssimos meses, não tinha 6 meses quando essa história começou. E algumas fontes no Ministério da Fazenda já indicavam que era uma solução excelente para a sucessão no Banco Central, mas antes disso era uma solução excelente para o ministro da Fazenda. Porque o número 2 da entrevista, anunciar a medida, negociar com o Congresso como o Galípolo estava fazendo, poderia ser excelente, como poderia vir a incomodar em algum momento se alguma coisa desse errado. Não chegou a dar. É aquilo que naquela série Silo da Apple eles chamam de sombra.
É isso mesmo. Que era o segundo, que realmente, teoricamente, é a sombra de quem é o primeiro, mas às vezes faz sombra sobre o primeiro. Né? No caso do Galípolo, eles mantiveram uma excelente amizade próxima e são muito próximos até hoje. O Haddad e o Galípolo. Haddad e Galípolo estão afinados e jogam juntos, enfim, não dá para dizer que teve qualquer problema. Portanto, eu acho que foi um passo estratégico, acho que dá para dizer assim, de colocar o Galípolo como diretor de política monetária e preparar o terreno para ele assumir a presidência do banco. Não estava nada cravado em pedra, né, um ano e meio antes, mas era uma possibilidade, era uma das tentativas e acabou sendo para o Galípolo, então, uma promoção, né? A posteriori é possível dizer isso. Vamos contar essa história do começo, então, porque pelo que você escreveu na sua reportagem no UOL, a ligação do Galípolo com o presidente Lula não é via Haddad, como o resto da equipe do Haddad ou boa parte da equipe dele. É uma ligação direta que foi intermediada por um grande amigo dos dois. Conta um pouquinho essa história e como essa relação se aprofundou ao ponto deles quase sofrerem uma tragédia juntos. É exatamente isso, Toledo, porque o Galípolo teve a habilidade de chegar à campanha do Lula pelas mãos do próprio Lula e se tornar um aliado do Haddad a tal ponto de considerarem as indicações dele, primeiro no Ministério da Fazenda e depois para o presidente do Banco Central, uma indicação do Haddad. Então, ele conseguiu firmar um pé em cada, não dá para dizer um pé em cada canoa, mas ele conseguiu se aproximar dos dois da mesma forma. A relação deles começa em maio de 2021, por aí. Deles, Lula e Galípolo. Lula e Galípolo, era pandemia. O Galípolo passou boa parte da pandemia na Ilha Bela, em São Paulo. Estava todo mundo em atividades remotas, o Lula sobretudo, por uma questão de preservação de saúde, né? Então, as coisas estavam acontecendo sempre online e o Lula já tinha planos de se lançar candidato a presidente da República, estava começando a se articular, ele precisava de interlocução no mercado financeiro. Todos os interlocutores tradicionais dele já tinham caído, por um motivo ou por outro, não estavam em posição para fazer esse papel de começar um papo lá na Faria Lima. Tipo o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central na gestão 1 e 2. É que o Henrique Meirelles depois vira ministro da Fazenda do Michel Temer, depois candidato a presidente. Era uma aproximação que ia ter que ser feita e eu acho que o Lula queria começar por outro caminho. Os outros ministros da Fazenda ou ministros importantes de Casa Civil, por exemplo, que tinham feito essa interlocução no passado, estavam fora de cena e ele precisava de alguém e o Beluso, justamente, que você apresentou, indicou o Gabriel Galípolo, que ele conhecia já fazia bastante tempo, mais de 10 anos, de quem ele era uma espécie de mentor intelectual. Da onde eles se conheciam? Durante a formação, a graduação do Galípolo na PUC, PUC de São Paulo. PUC de São Paulo. Que tem uma enorme diferença em relação à PUC do Rio, né? No meio econômico, a PUC de São Paulo é considerada bem mais heterodoxa que a do Rio de Janeiro, embora não seja uma Unicamp, exatamente. E ele tinha uma turma na graduação, cujos colegas hoje também são bastante conhecidos, que faziam grupos de estudos e o Beluso era um dos mentores, um dos intelectuais a quem eles recorriam nesses grupos de estudo. Só para quem está chegando agora, o Luiz Gonzaga Beluso, entre muitas outras coisas, foi um dos pais do Plano Cruzado, né, que instituiu uma nova moeda no Brasil, que foi o primeiro congelamento de preços na economia moderna durante o governo Sarney. Deu certo no começo, depois não deu tão certo assim, enfim. Mas ele seguiu na economia como uma grande referência do petismo, de modo geral, sempre próximo ao Lula, né? É uma referência. Mentor do Aloysio Mercadante, de vários economistas, várias gerações de economistas petistas, né? Exato. Junto com a Maria da Conceição Tavares. Exato. Então, o Galípolo era um desses alunos da graduação que recorriam ao Beluso, que orbitavam o Beluso e que depois fez mestrado na PUC também. E quando ele se forma, pouco depois do mestrado, ele vai trabalhar já no setor público na gestão José Serra. Ele trabalha em uma secretaria, depois ele vai para a Fazenda. Serra governador do PSDB, em São Paulo, no momento em que o PSDB era quem polarizava com o PT. Então ele trabalhava na gestão tucana, tendo essa relação próxima ao Beluso. É que o Serra, por incrível que pareça, tem ligações com a Unicamp também, né? Ideológicas até. Exato. E o Galípolo, quando vai para a Fazenda, ele vai trabalhar na secretaria numa pasta de concessões e privatizações, e PPPs, parcerias público-privadas. É a segunda área que ele assume no governo Serra. Ele deixa o governo, funda uma consultoria de PPP,
e concessão. Ele já se firma nesse caminho e, em seguida, ele ajuda a elaborar o plano de governo da campanha para governador de São Paulo do Mercadante. Ou seja, permanece no Unicamp, só muda de partido. Ele dá uma breve, né, uma colaboração, quer dizer, o Mercadante não se elegeu, mas a coincidência dos tempos atuais é que o Mercadante hoje, presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES está implementando um projeto de trens intercidades entre São Paulo e Campinas, cuja primeira versão foi elaborada pelo Galípolo nessa campanha de 2010 para o governo de São Paulo. Não, no governo de São Paulo, não como secretário do Serra, depois. Depois, quando ele faz o programa de governo da campanha do Mercadante, uma das propostas era esse trem que agora está sendo Até porque implementado. O Serra não gosta muito de trem, né? Acho que foi um dos caras que arquivou o trem São Paulo-Rio. Não deveria, porque ele morre de medo de andar de avião, né? Pois é. Agora, não posso deixar de registrar a ironia da especialização da consultoria do Galípolo ser entre parceria público-privada, né? Porque ele justamente ficou nessa porta rotatória que vai do mercado para o setor público e do setor público para o mercado, né? Ele também passou pelo mercado financeiro, chegou a ser presidente do Banco Fator, não é isso? Isso, pouco depois ele tem essa consultoria. Em 2017, ele se torna presidente do Banco Fator, que entre as suas operações faz estrutura, concessão, parcerias público-privadas. Então, ele realmente, toda a primeira etapa da carreira dele é nesse setor de concessão, de parceria público-privada de modo geral. Quer dizer, desde o começo, ele não é ortodoxo nem heterodoxo, ele trafega entre os dois mundos, público, privado, mercado, governo. O que os colegas de faculdade, quem eram esses colegas famosos dele? O que eles diziam sobre ele? Bom, eram pessoas que hoje estão por aí. É o André Roncalha, que é hoje diretor executivo do FMI no Brasil. O André Perfeito, que é um consultor do mercado financeiro. Era essa turma, entre outros, evidentemente. E o que o André Perfeito me falou na reportagem é exatamente isso. O Galípolo sempre mostrou uma habilidade de trânsito político, de navegar ambientes diferentes, que ele já na graduação estava evidente, que ele tinha esse talento. Agora, você começou a contar, mas não terminou a história dele com o Lula. Eles se conheceram, então, por Zoom durante a pandemia e... Então, enquanto ele está como consultor, depois presidente do Banco Fator, ele vai escrevendo o livro. Você citou esse do Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, mas foi o primeiro de 3. Eles foram fazendo livros. Esse livro, Manda Quem Pode, Obedece Quem Prejuízo, é publicado em 2017 e é uma análise da crise de 2015 no Brasil, da crise de 2008 nos Estados Unidos e tudo o que acontece desde então. E eles são duros, com ideias quase que consensuais no mercado financeiro de diagnóstico e prognóstico da crise de 2015. Eles questionam vários dogmas aceitos e convencionados no mercado financeiro. Tipo que para combater a inflação alta, você sobe os juros e acabou. Opa, voltaremos a isso em breve. Não saia daí. E daí? Bom, então quando o Lula vai fazer a campanha dele, ele precisa de alguém. O Beluso fala, eu tenho alguém para te indicar. E aí o Lula manda via Marcola, né, o Marco Aurélio Ribeiro Santana, que é o chefe de gabinete dele hoje, mas já estava com ele lá no Instituto Lula na época. Eles agendam uma conversa por Zoom, da qual participariam outros economistas, outros petistas, outras pessoas. E a conversa rola. O Lula faz perguntas para ele quer saber se o mercado tinha se dado bem durante seus 2 primeiros mandatos. Ganharam dinheiro, companheiro. E ele responde que sim, muito bem, eles querem mesmo grana, não é que eles são contra ou a favor, eles querem dinheiro e ganharam muito nos seus governos, presidente. E a conversa, enfim, seguiu assim. No final do dia, tinham trocado cortesias. E o Lula passa, então, a convocar o Galípolo para outras reuniões, outros encontros, outros debates. No final daquele ano, ele convida o Galípolo para ir para o Natal dos Catadores, com moradores de rua em São Paulo. Que é muito simbólico, porque é um grande evento da agenda do Lula todo ano. Todo ano. E ele falou, não literalmente essa aspa, mas nesse sentido, eu quero mostrar um banqueiro que está vendo vocês, né? Eu quero um banqueiro que os veja. Ele leva, o Galípolo vai, tá a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, tá outras pessoas junto. E até esse momento, o Haddad e o Galípolo não se conheciam, não tinham relação direta? Direta, não. Eventualmente
nesse encontro, por exemplo, mas não era que eles dois tinham uma relação mais próxima que funcionava como interface ou nada disso. Em maio de 2022, pouquinho depois, o petismo, né, o núcleo que viria a ser o núcleo da campanha do Lula, começa a fazer reuniões já de campanha mesmo, e a Gleisi Hoffmann precisa se encontrar com o Grupo Esfera. Explica quem é o Grupo Esfera. Nossa, explica você. É Esfera, mas é conhecido também como Fera, né? Só tem empresários tipo dono da Riachuelo e por aí vai, né? Isso. Eles estavam muito preocupados, vamos pôr assim, com o que viria a ser um governo Lula, caso eleito. E a Gleisi Hoffmann pede para o Gabriel Galípolo ir junto, como quase um fiador. Me salva aqui quando eu precisar, né? Tipo isso, quase um fiador de que a gente sabe o que está fazendo, a gente tem consistência e tal. O Galípolo vai a esse encontro e a presença dele lá se torna de fato importante para, primeiro de tudo, tirar aqueles fantasmas que o mercado financeiro, de modo geral, tem ao olhar para a Gleisi Hoffmann, né? E segundo, para dizer coisas quase que previsíveis, mas que vindas dele dariam credibilidade. Tipo, o Lula não vai intervir no Banco Central se for eleito, ele vai respeitar o mandato do Roberto Campos Neto até o final, falar sobre política monetária, falar sobre política econômica, enfim, ele fala coisas que, a rigor, não são para lá de excepcionais, mas que vindas dele, naquele contexto em que a campanha do Lula era uma grande incerteza, ajudam a acalmar o mercado. E assim vai, esse encontro com o Grupo Esfera é a primeira vez que o Galípolo aparece mais publicamente, assim, que reverbera, repercute. E deve ter sido uma notícia mesmo, né? Porque você pegar um cara que era do mercado para ir falar em nome do PT numa reunião com o empresário, não é trivial. Se você pedir um levantamento para a Palver, você vai ver um pico de buscas em torno do nome do Gabriel Galípolo em maio de 2022, que foi quando ele aparece pela primeira vez. E aí ele se firma como um integrante da campanha do Lula, sem um cargo formal, até porque poucos têm cargo formal. E aí é quando ele se aproxima bastante do Haddad. Então, durante a campanha propriamente dita, ele está em tudo quanto é evento. Na reta final da campanha, ele almoçava 2 vezes, jantava 3, tomava 5 cafés da manhã, porque era encontro o dia inteiro com gente da economia, de vários setores da economia, também do mercado financeiro, sobretudo do mercado financeiro. Quer dizer, ele aprendeu o truque mais velho dos políticos, que é essa capacidade do estômago suportar várias refeições iguais por dia, né? Exato, e não engordou grandes coisas. Então, quando o Lula é eleito, a transição muda para Brasília e ele está lá mega bem posicionado e se torna um grande interlocutor do Arthur Lira no momento em que a grande chave era a PEC da transição para garantir o Bolsa Família, o aumento no Bolsa Família e as contas públicas para 2023. Que foi negociada antes do Lula tomar posse. Antes do Lula. O Lula, quando tomasse posse, precisaria ter isso já equacionado. O Bolsonaro estava em retiro espiritual no Palácio da Alvorada, não estava negociando, fazendo transição nenhuma. Estava planejando golpe, na verdade, né? Entenda como quiser. E aí, o Ciro Nogueira e o Arthur Lira tocaram a transição. A equipe do Haddad tocava da parte do governo Lula e o Galípolo foi fundamental já nesse momento. Então, a transição para o animal político, que já tinha começado muito antes, a gente sabe, mas assim, ali ele mostra que veio. Ali ele foi descobrindo quais as piadas que extraíam sorrisos da fera, né, do Arthur Lira, é isso? É isso, ele ganhou o Arthur Lira em muitos jantares, almoços, encontros, ele negociava bem com o Arthur Lira. Ele entendeu o jogo, Toledo. Assim, basicamente, ele entendeu que tem algumas deferências que têm que ser feitas, tem algumas firmezas que têm que ser sim, você não pode voltar atrás. Entendeu? Ele sacou como é que faz. Thaís, durante a votação do nome do Galípolo no Senado, o Flávio Bolsonaro fez uma piada, né? Disse que estava votando a favor porque ele seria presidente. Ele disse isso pra mim. Foi pra você? Depois da sabatina já, Conta. Ele já tinha feito um beijamão quando ele é indicado para diretor de política monetária do Banco Central. Ele precisava ser sabatinado, então ele passou nos gabinetes, conversou com senadores, etc. Aí ele é indicado para presidente do BC e faz tudo de novo. Várias pessoas falaram, você não precisa repetir, os caras já te conhecem. Ele falou, não, imagina, eu faço questão. E foi indo de um em todos os gabinetes. Ele gosta de café, né? Ele gosta.
E olha que aqueles cafés dos Senado, gabinetes pelo não é amor de exatamente um café de barista. Mas ele cruza no corredor com o Hamilton Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul, ex-vice do Bolsonaro. Né, dispensaria definição. E falei, senador, tudo bem e tal, eu não esqueci do senhor, viu? A gente vai agendar. E aí o Mourão responde para ele, não, se preocupe com quem o senhor tem que conquistar o voto. E ele responde... Sinalizando que já ia votar nele. Isso. E ele responde, não, faço questão. E marcou, foi, fez, conversou, tudo que manda o manual, entendeu? E aí, no fim, ele recebe essa votação em que só 5 votam contra ele. O voto é secreto, a gente não pode cravar, mas a gente sabe que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, votou a favor porque ele admitiu para mim, numa entrevista para o Perfil, que votou e provocou. Ele disse, sim, votei, acredito na tecnicidade do Galípolo, inclusive porque ele vai ser o presidente do Banco Central na primeira metade do mandato do Bolsonaro. Ele não falou qual Bolsonaro, né? Eu perguntei, ele falou o original. Certo. Quer dizer, conseguiu uma coisa muito difícil. Ao mesmo tempo, se aproximou do Lula, manteve uma boa relação no mercado, abriu uma porta com um potencial adversário fatal para o governo, que é o presidente da Câmara, e ainda manteve uma boa relação com o Haddad, que poderia ficar enciumado. Onde que tá o problema desse homem? Pois é, quem algum que brigou defeito com ele precisa ele? ter. Quer que eu te conte? Conta, por favor. No próprio PT, claro, né? Ah, bom. Que aí a artilharia Mas daí também começou... não é notícia, né? É lógico que alguém ia ficar insatisfeito com alguém que tava dando certo desse jeito, né? Por exemplo... Não saberia te dizer um nome em particular, mas a ciumeira no PT, no entorno do Lula, para dizer quem que influencia mais o presidente, começou já em maio de 2022, na primeira oportunidade. Essa habilidade política, pelo que você percebeu no trato com ele, é inata ou foi adquirida? Inata, porque não estava no job description, vamos dizer assim, do número 2 da Fazenda, articular com o presidente da Câmara. Aquilo lá aconteceu, entendeu? E ele foi mostrando a cada passo que ele tinha que dar essa disposição, que o primeiro passo é a disposição, né? É ir no café, é ir no evento e tudo mais. Ele foi fazendo e foi entendendo, foi fazendo. Aquela coisa de saber quando recua, submergir quando é importante, para não ofuscar quem não deve ser ofuscado e tudo mais. Ele tem o faro, a intuição política. Entendi. Agora, conta a história da quase tragédia que aconteceu com os dois. Essa quase tragédia entre os dois aconteceu em agosto de 2024. Então a gente está em janeiro de 23, em 2024. É importante notar que já faz 1 ano e meio que o Lula tomou posse e que o Galípolo continua muito próximo a ele, já tendo mudado de função 3 vezes. 3? Ele estava em vias de ir para a terceira, né? Tá. Secretário executivo da Fazenda, diretor do Banco Central e já anunciado e aprovado para ser o novo presidente do Banco Central. Eles foram para o México juntos e na volta eles estavam no aviãozinho, no jato da FAB. Não desmereça assim o aviãozão do Lula. No Aerolula, para voltar para casa. O avião decola, mal sai da pista e começa a fazer um barulho, uma tremedeira esquisita. O Lula fala que já estava trepidando e vibrando antes da decolagem. Antes da decolagem já estava esquisito. O avião decola mesmo assim, imediatamente é constatada alguma questão. O Lula levanta da cadeira, vai até os pilotos estão mais nervosos e rapidamente identificam o problema, que era um dos motores não estava funcionando. Então, eles tiveram que voar durante quase 5 horas em círculos no espaço aéreo do México para queimar combustível e pousar em segurança. E daí, o Galípolo manteve a fleuma ou nessa hora... Não, o Galípolo manteve a fleuma. Tinha ministro, tinha o diretor da Polícia Federal. Enfim, as pessoas obviamente ficaram nervosas, né, Toledo? Sim, lógico. Mas eles mudaram de assunto. Ele foi um dos que conseguiu mudar de assunto. Falaram de futebol. Que contava piada no momento em velório, né? Consegue dar uma acalmada. O Lula também, enfim. Então eles tiveram mais esse momento, assim, que esses momentos acabam marcando as pessoas, né? E quando pousa, é curioso. A primeira entrevista que o Lula dá, e talvez a única, sobre esse episódio, ele fala um monte de coisa, que passa de tudo pela cabeça da pessoa nessas horas, é verdade, e tudo mais. E aí ele fala 2 nomes de quem estava a bordo, dos 8, sei lá. Das 8 pessoas que estavam mais ou menos a bordo, por aí, ele só cita 2 nomes, o da Janja e o do Galípolo. Thaís, então o que dá para dizer dessas 15 horas que o Galípolo e o Lula passaram juntos num avião que tinha quase caído?
Então, porque foram 5 rodando e depois eles pegam o outro avião e aí mais 10 quase horas de retorno para Brasília de fato, né? Então, o fato do Galípolo ter o temperamento que ele tem fez com que eles pudessem falar de amenidades e dar uma descontraída, como também falar de trabalho, azeitar questões que, por exemplo, a sabatina para o Banco Central ia acontecer na semana seguinte, se aproximar mais e depois o voo que de fato os trouxe para cá. Você cria intimidade. Além de tudo, intimidade com alguém com quem você passa momentos tão intensos. E só pensando agora, né, o que um Faria Limer não daria para ficar 15 horas com a orelha do presidente ou do presidente do Banco Central à sua disposição. Né? Não é? Pois é. Thaís, vou fazer a pergunta que 11 entre 10 repórteres de economia fazem para as autoridades financeiras do Brasil. E essa relação pessoal do Lula influencia ou não influencia as tomadas de decisões, com milhões de aspas, técnicas do Banco Central sobre taxa de juros? Vamos lá. Toledo, evidentemente que a relação do Galípolo com o Lula é diferente da que ele tinha com o Roberto Campos Neto, em tudo, né? Era inversa. Na verdade, o Lula tinha o Roberto Campos Neto como um adversário político e o Galípolo como um aliado. E evidentemente que isso facilita com que você pegue o telefone, faça uma ligação, pergunte, etc e tal. Eu não vejo por onde que esse temor que o mercado financeiro reverberou durante meses, até a indicação formalmente dele sair como presidente do Banco Central, de que o Galípolo vai vir a ser o Tombini do Lula, né? O Tombini foi o presidente do Banco Central no governo Dilma, e cuja gestão foi muito mal avaliada por esse mesmo mercado financeiro, que considerava ele muito suscetível à pressão econômica, à pressão política do Palácio do Planalto, né, do governo Dilma, sem efeitos práticos na política monetária, ou seja, inflação descontrolada num cenário de juros, enfim, que o mercado queria muito mais aperto do que o Banco Central fazia, enfim, uma gestão considerada muito suscetível. Não vejo por onde a do Galípolo repetiria o mesmo método do Tombini. Você entrevistou Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula 1 e Lula 2. O que ele te falou? Ele mesmo disse que também não vê por onde o Galípolo... Todo mundo com quem eu falei, inclusive no mercado financeiro, Silvio Campos Neto, por exemplo, que é da Tendências Consultoria, também não vê... Que não se perca pelo sobrenome. Que não disse não ter nenhum parentesco com o Roberto Campos Neto, o Henrique Meirelles, o Flávio Bolsonaro, que votou nele, enfim. E o Meirelles disse se alguma vez o Lula pediu para ele baixar os juros? Uma única vez. O Meirelles foi presidente do Banco Central nos 2 mandatos do Lula. Uma única vez ele disse que o Lula pediu, que foi lá por 2007, eles estavam lançando o PAC, o Lula queria baixar os juros para poder a economia acelerar. O Lula diz, Meirelles, nunca pedi nada. O Meirelles responde, de fato, o senhor nunca me pediu, mas eu queria que o senhor considerasse agora, tal, tarará. O Meirelles nega, diz, olha, eu vou continuar fazendo uma gestão técnica. O Lula assente, obviamente, enfim, não tem nada que se possa fazer. Ele não aumenta os juros nem abaixa, ele mantém os juros na ocasião e o resto é história. Agora, tem uma coincidência com a nomeação do Galípolo para diretor de política monetária do Banco Central que talvez tenha ajudado a espalhar esse boato, né? Tem uma queda da taxa de juros justamente no momento que ele entra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele entra no momento em que a taxa de juros reais é a maior do mundo e a inflação estava sob controle. Então tinha uma pressão forte para baixar os juros. Então o contexto explica também, mas é fato que quando ele entra na diretoria de política monetária do Banco Central, a partir daí começam 7 decisões para baixar os juros consecutivas, 6 delas de meio ponto. A primeira é a mais tensa, porque racha o Copom ao meio. O Copom, o Comitê de Política Monetária, é formado pelos 8 diretores e o presidente do Banco Central. Naquele momento, 2 eram indicados do Lula, o Galípolo e mais um. O resto tinha sido indicado pelo Bolsonaro. Mas mesmo assim baixou. Mesmo assim baixou, ficou 4-4, Roberto Campos Neto foi dar o voto de Minerva e votou junto com o Galípolo para baixar. Quer dizer, não dá para dizer que foi o Galípolo que baixou a taxa de juros. Não dá para dizer, mas dá para dizer que na primeira participação dele no Copom, mudou-se a rota de juros no Brasil, ela baixou e foi baixando até rachar de novo.
E aí tinha o forward guidance, né, que no jargão significa a previsão do próprio Banco Central para o que ele vai fazer na reunião seguinte. A previsão era baixar na 7ª reunião mais meio ponto. Eles quebram o acordo, enfim, quebram o protocolo, eles decidem por 4-5 baixar só 0,25 e dessa vez o Roberto Campos Neto vota para baixar 0,25 e não 0,5 como o Galípolo tinha votado. Entendi. E daqui para frente, o que dá para fazer futurologia sobre a taxa de juros? Bom, dá com base pelo menos no que o próprio Banco Central já está prevendo, que os juros vão aumentar, que era tudo que o Lula batia durante a gestão do Roberto Campos Neto, isso é Agora, isso tem mais a ver com certo. O cenário internacional do que com o cenário nacional propriamente, né? Mas no cenário nacional também, né? O dólar batendo recorde, essas injeções de dólar no mercado que o Banco Central está fazendo, inclusive já fez na gestão do Galípolo, vários indicadores dentro da inflação também apontando um cenário mais adverso, então que os juros vão aumentar, os economistas de A, B, de todos os lados, sei lá, que os juros vão aumentar é dado como certo. E você acha que vai fazer diferença, então, se os juros vão aumentar de qualquer jeito, faz diferença você ter um aliado como o Galípolo na presidência do Banco Central? O que eu ouvi de gente chave nessa história, que me pediu para não ser identificada, é que muda muito a calibragem. Se você aumenta meio, 0,25, dependendo do cenário, o quanto que você aumenta, o quanto que você diminui, o quanto que você para de aumentar também é importante. Então, até alguns meses atrás, o que se previa era que, vai aumentar em 2025, inescapável, Trump tomando posse, etc., tudo mais. Mas se a gente conseguir estabilizar e começar a baixar em 2026, que é o ano da sucessão, que é o ano da eleição, é um cenário mais favorável para o governo, por exemplo. Aí dá para mexer. Quando tem que aumentar, quando tem que diminuir, qualquer economista que esteja lá ocupando essa função vai fazer. A questão é a calibrar. E a calibragem faz muita diferença, porque se erra na mão e baixa muito rápido, você pode ter um efeito inflacionário que pode vir a ter um efeito político-eleitoral negativo para o governo. Se é muito restritivo e abaixa pouco, talvez não gere o efeito sensação boa, né, de alívio na economia que poderia ter um benefício para o governo eleitoral. Então, realmente, a calibragem não é pouca coisa, né? Sim, a calibragem é totalmente relevante, mas mais do que isso, o Banco Central, quando está afinado com o governo federal, ele tem várias funções, né? O COAF está sob sua guarda, então tem informações importantes. Explica o que é o COAF. Tem o PIX, que está agora... O COAF é o órgão dentro do Banco Central que investiga transações anômalas. Né? O COAF, né? Que identificou, por exemplo, um crescimento de transações na conta do Flávio Bolsonaro, por exemplo, que gerou e subsidiou a investigação sobre a rachadinha. O COAF é um órgão sensível. As transações do PIX, por exemplo, deram muito o que falar. O Banco Central é quem tem muita informação, quem tem as informações, né? O sistema financeiro, de modo geral, com a Receita, enfim. O fato do Banco Central estar coordenado, pelo menos, né? Ele é uma entidade autônoma, ele tem independência, é uma autarquia. Mas ter na sua presidência uma figura que é aliada, que é alinhada... E que não é pelo menos adversária. E que não é adversária, que muda... não foi votar de camiseta amarela. Muda a qualidade da colaboração. Né? A ideia é que vão remar para o mesmo lado, né? Agora, e o futuro do Galípolo? Ele tem um mandato como presidente do Banco Central, teoricamente deve completá-lo, mas e se todavia, contudo, o Lula, por alguma razão, desiste de ser candidato à reeleição agora já em 2026 e o Fernando Haddad vira candidato a presidente da República e, portanto, tem que se afastar do Ministério da Fazenda em abril de 2026. O Galípolo viraria ministro? Não saberia te dizer, mas eu poderia aí sim cravar que ele vai estar bem posicionado, porque ele tem uma excelente relação com o Haddad. A gente se estendeu mais na relação com o Lula, mas com o Haddad ele estabeleceu uma relação de confiança que se manteve muito bem, obrigado, desde que ele foi para o Banco Central também, né? Eles não se perderam. Então, se o Haddad vira o candidato a presidente em 2026, o Haddad, inclusive, é fundamental, não preciso dizer,
para a chegada do Galípolo na presidência do Banco Central. Ele que levou o nome ao Lula, enfim, ele azeitou várias relações. Então, enfim, eles se mantiveram muito próximos o tempo todo e o Galípolo fez duas vezes foi sabatinado pelo Senado, primeiro para diretor, depois para o presidente do Banco Central, passou nos gabinetes dos senadores e tal, então ele tem também a escola política já, entendeu? Ele já está formado, pelo menos na graduação na política. Agora, você conversou com o Galípolo? Eu conversei. E qual a sua impressão pessoal, assim? Que jeitoso, ele é jeitoso, educado, falante, ele é esse espirituoso. Cara que o que ele fez com o Mourão, de passar lá, fazer questão, ele faz, obviamente, com a deferência do cargo da pessoa, ou da importância daquela pessoa, né? Óbvio. Mas ele, de modo geral, é aquele cara que ele fala um não para um jornalista e o jornalista acha que ele ganhou um sim. Ele consegue... Era uma habilidade que nos áureos tempos quem tinha era o Alckmin e alguns outros políticos que o precederam com esse mesmo... É alguém que você nunca sabe com certeza de que lado tá. É aquela pessoa que acaba... Você tá bem, você acha que foi ótimo e tal, e depois você fala assim, nossa, mas ele não topou, não sei o quê. Mas eu não consegui nada. Mas no caso mas você dele, conseguiu a entrevista, isso, né, Thaís não dá pra dizer, mas é que eu quero dizer que ele é habilidoso. Ele é habilidoso e ser hábil politicamente requer, inclusive, que você... É isso, saiba dizer não, saiba dizer sim, mas não perca a ternura. Muito bem, Thaís Bilenque. Para quem com certeza queira se aprofundar na sua matéria, assistir ao vídeo, onde é que encontra? Por favor, acesse no UOL Prime, a reportagem em texto, e o vídeo está no YouTube do UOL Prime. Recomendo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Volte sempre. Aliás, você pode já pedir, não vai pedir música no Fantástico, mas pode pedir um adicional de insalubridade. Tem que me aguentar 2 vezes na semana. E eu é que agradeço, Toledo. Para mim é sempre um prazer. Muito obrigado. Eu sou José Alberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Agradeço a você que ficou com a gente até agora. Hoje eu conversei com a repórter do UOL, Thaís Bilenque. O roteiro é da Helena Dias. A captação, a montagem e o desenho de som são do João Pedro Pinheiro, que é também o autor da trilha sonora original. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. Coordenação, Lígia Carriel e Bárbara Falcão. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. O diretor de reportagem é Alexandre Jimenez. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.